Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas. O Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Olá. Viva. Viva. E o José António Silva. Viva, José António. Olá, meus caros. Viva, viva. Ora, hoje a nossa conversa vai se focar em microserviços e inteligência artificial. E como é que estes dois mundos de alguma forma se casam. Por isso, certamente, a nossa conversa vai nos levar por caminhos das arquiteturas e ambientes de aplicações cloud native, não é? Vamos certamente também falar de containers, de serverless, de data-driven e event-driven architectures e essas coisas todas, e como é que o AI encaixa neste mundo, nestes novos paradigmas de arquiteturas modernas, altamente elásticas, dinâmicas, escaláveis. Certeza que vão ser tudo pontos que a gente vai abordar aqui hoje na nossa conversa. Mas, antes de começarmos, e para quem possa não conhecer bem estes nomes e estes termos todos que eu tive aqui a dizer, o que é o mundo então dos microserviços? Um microserviço, na realidade, é uma espécie de uma implementação de um padrão muito conhecido do SOA, não é? Do Service Oriented Architecture, as arquiteturas orientadas a serviços, com o objetivo de construir sistemas muito flexíveis em que as suas partes podem ser instaladas, podem ser deployed, independentemente umas das outras. Este é o grande shift de paradigma do tradicional SOA para um microserviço. Porque a abordagem dos microserviços é, no fundo, normalmente, o que nós chamamos, é partir uma arquitetura monolítica, não é? De uma aplicação que tem muitas peças, mas que na realidade está a ser vista como uma só peça, em várias peças pequeninas, completamente independentes, e que normalmente nós até chamamos disto de uma loosely coupled architecture, uma arquitetura loosely coupled. E assim, de uma forma muito alto nível e muito tentar também não vos maçar muito com o tópico do que é um microserviço, se calhar vamos dar início à conversa efetiva então sobre a inteligência artificial neste mundo e como é que este padrão até consegue tocar e criar algumas vantagens ou desvantagens por ser abordada desta perspectiva dos microserviços. Porque, na realidade, de certeza que nós conseguimos fazer só um episódio só a falar sobre microserviços e nem tocávamos na inteligência artificial, há tanta coisa para explorar aí. Por isso, vamos ver onde é que a conversa nos leva no tópico 2, que é bastante abrangente, e o que é a inteligência artificial tem para contribuir. Eu vou dar aqui o pontapé de saída na parte da inteligência artificial, que é eu vejo uma vantagem muito engraçada que tem e depois o meu lado arquiteto também acaba por ficar muito contente quando vê. Eu sou um fã de microserviços, para quem nos está a ouvir, adoro a abordagem. Não serve para tudo, não quero dizer que isto é a solução que cura todos os males, é tipo comprimido milagroso, mas resolve um conjunto de problemas que aplicações complexas estavam a começar a ter, que é a capacidade delas crescerem e conseguirmos modularmente continuar, e de uma forma saudável, continuar a acrescentar novas peças a uma aplicação, sem que de um momento para o outro aquilo pareça que é impossível acrescentar uma nova funcionalidade sem que aquilo pareça um Frankenstein. E os microserviços facilitam um bocado isso quando são bem feitos. O AI, para muitas aplicações, vem como um add-on, vem como... pode ser o core da aplicação, não quero dizer que não, mas vem como um add-on e de vez em quando integrar isso dentro de um flow com uma equipa que não conhece nada da AI, que vai ter que integrar essa peça lá no meio, vai ficar uma coisa um bocado loose e depois não está loosely coupled, por isso tem que estar highly coupled, mas também ninguém entende muito bem o que é que está ali. Com o microserviço isso não acontece. Ele pode ser perfeitamente uma nova peça que depois começa organicamente a ser consumida pelos outros serviços, que serve um propósito e que de um momento para o outro foi deployed na arquitetura. E a arquitetura continua a fazer sentido. Não temos que repensar fluxos de negócio que estavam implementados, não temos que dar ali à equipa de developers uma coisa que eles não controlam, tem que depois ficar muito black boxed. Ela já é black boxed pela sua natureza. Não sei qual é a vossa visão deste tipo de agilidade que se acrescenta naturalmente a qualquer outra peça e o facto de, depois do AI, encaixar também bem como uma peça adicional, ou se vocês, Vítor e Zetó, se calhar passo a palavra a Zetó, como é que tu vês esta questão dos microserviços e da inteligência artificial? Ora bem, este processo de composição de aplicações e de exposição de serviços desta forma
é uma tendência inevitável, ok? Portanto, isto tem a ver com a forma como as aplicações hoje em dia estão a evoluir e na nossa área é comum determinados endpoints, né, determinados serviços começarem a ser utilizados por diferentes aplicações. É necessário muitas vezes modernizar partes das aplicações e, portanto, algumas partes ficam mais legacy, não é? E são obrigadas a manter esse serviço no ar mais tempo. E, portanto, nós começamos a ter aqui vários consumidores do mesmo tipo de serviço. Portanto, é normal hoje em dia, para um sistema que está a ser desenvolvido continuamente, levar com estas necessidades de componentização, de desacoplamento, como tu estavas a chamar, para garantir que os upgrades podem ser feitos sem afetar outras partes das aplicações. Portanto, é aqui que toda esta tendência dos microserviços vem ditando algumas boas práticas, alguns padrões de como fazer isto de uma forma mais robusta, mais segura, mais escalável, mais portável. E claramente toda esta geração dos últimos anos de containers veio trazer aqui uma nova dinâmica a tudo isto. E portanto, nós hoje podemos ter os nossos containers a correr em qualquer sítio e isso dá-nos uma virtualização do ambiente host, que é extremamente importante para cloud computing, para distribuição por vários data centers, por vários hosters diferentes. Há uma série de vantagens hoje em dia na utilização dos containers e, portanto, é normal quase que quando estamos a falar de microserviços estamos a falar já de containers e orquestradores de containers. Isto é tudo muito bonito. Nos PowerPoints é espetacular. No marketing é brutal. Para quem está a fazer, tem os seus desafios, não é? Como todos estes processos de transformação, as equipas também se debatem em termos de skills, em termos de novas ferramentas que são necessárias, porque o deployment passa a ser uma coisa bastante mais arriscada, não é? É aquele efeito de estar a trocar uma peça num carro em movimento, não é? Okay. E é isso que na realidade, ou fazer uma operação um ser humano, né? Ele está vivo e as pessoas estão a trocar, por exemplo, a fazer um transplante de um órgão, o paciente não pode morrer, né? Há uma série de outros sistemas que vão ter que ser compatíveis, há um período de monitorização muito sensível em que é preciso verificar se as coisas estão todas a funcionar, se não se deixou de funcionar outra coisa qualquer. E nestas áreas de microserviço é um bocado como fazer esse tipo de trocas em aplicações em movimento. E, portanto, o paralelo que eu faço é um bocado esta situação de estar a fazer um upgrade a um carro ou um avião e ele está em movimento. Portanto, achas que os monolíticos não tinham isso? Achas que não, porque lá está, era o upgrade. O upgrade era feito à sexta-feira. Ok, já estavas a contar com indisponibilidade. Exato, se corresse mal ficavas para o fim de semana, mas aquilo era uma peça, não é? Era mais container. Hoje em dia já não se põe a hipótese de parar tudo. Para-se umas partes, troca-se outras, experimenta-se, né? Faz o A/B testing, faz os blue-green deployments, que é para ir testando o impacto da nova versão em paralelo com a antiga. Portanto, há toda uma série de práticas. Se calhar aqui o mundo DevOps está bastante mais evoluído nestas áreas. E quando estamos a falar de aplicar isto aos algoritmos de Machine Learning, estamos apenas a trazer exatamente os mesmos tipos de desafios. Se calhar aqui os tipos de algoritmos são diferentes, né? Se calhar no mundo mais tradicional a malta faz código, os programadores fazem código. No mundo do AI... faz modelos. Exato, a malta fornece os dados e alguém treina modelos. E portanto... Mas também se faz algum código. Claro, óbvio. Mas a parte interessante aqui do DevOps é que trouxe isto para um ritmo completamente diferente. Yeah. Enquanto um upgrade de uma grande aplicação era feito, mesmo aplicações web, sei lá, um home banking, levar com um upgrade há 10, 15 anos atrás, se calhar seria uma coisa que naquele fim de semana alguém ia ter que ficar a trabalhar para garantir que aquilo estava tudo bem para fazer o upgrade. Hoje em dia são 3, 4 por dia, se for preciso, deployments que acontecem
e não é suposto acontecer, não é suposto alguma coisa correr mal, porque é suposto todo o processo de deployment estar montado de maneira a lidar com os desafios de um upgrade. Esta área de machine learning vai precisar exatamente das mesmas coisas e, portanto, a forma como nós monitorizamos se o modelo está saudável, se está a responder da maneira que devia responder, se os tempos de resposta são aceitáveis, se é preciso paralelizar, se é preciso mais hardware, como é que um novo modelo entra e nós podemos comparar resultados ou pelo menos padrões de saúde e chegar à conclusão, ok, que o novo modelo está a cumprir e vai aguentar com o resto do tráfego todo e, portanto, podemos abrir todo o tráfego para cima dele. Portanto, são todos desafios iguais aos de qualquer outro tipo de deployment. Aqui só estamos a trocar o código binário por modelos pipelines de inferência idênticos. E, portanto, para esta componente de inferência, né, que é o que suporta os pedidos real-time, não é muito diferente do deployment de outro tipo de artefactos, né, binários que são colocados em produção. Os containers trouxeram aqui uma grande vantagem. Eu confesso que na minha equipa foi a equipa da AI a primeira a puxar por isto. Porque eles precisavam do Python, eles precisavam de uma série de coisas de livrarias que a malta que está a trabalhar mais com .NET não tinha nas stacks deles. Portanto, os problemas eram mais de qual é a framework .NET em que tu estás neste projeto, e se calhar toda a equipa estava a trabalhar com a mesma framework. Às vezes podia haver aqui umas pessoas com uma equipe com uma framework mais avançada que outra, mas era tudo .NET, era tudo mais ou menos igual. A malta da AI começou a chegar com aquelas necessidades esquisitas. Ok, eu preciso desta livraria de Python, preciso correr isto em Linux, pronto, ok. As primeiras tentativas foram do género, ok, vamos portar isto para .NET. Já havia umas bibliotecas de .NET no início, estavam muito primitivas. Era o ML.NET, acho que era assim, ML.NET. Ainda existe. Ainda existe e faz exatamente isso. Mas nós hoje em dia já nem precisamos estar a fazer isso, né? Portanto, claro. Temos enfiar num container e aquele código fica a correr na framework que eles acharem mais adequada, e pode ser um Flask ou uma coisa qualquer que corra no ambiente nativo da equipa que também desenvolveu aquilo. E, portanto, não há tanto esta necessidade de alinhar ferramentas de desenvolvimento. Mas aí aqui coloca outro problema, que é, ao fim de alguns anos, estas aplicações tornam-se também, eu não diria uma manta de retalhos, mas uma toolbox complicada, com tantas ferramentas diferentes e com tantos microserviços diferentes a comporem toda a solução. E aqui também colocam-se outros desafios em termos de monitorização, em termos de orquestração destes serviços todos e dependências, que nos levam àquele problema que o Vítor estava a falar há pouco, que é, por exemplo, a segurança. Quantos vetores de ataque é que nós também estamos a abrir quando temos uma parafernália de serviços diferentes, de stacks diferentes, que podem estar até com ritmos de atualização e de patching diferentes. E, portanto, esse é um desafio quando começa a trabalhar com microserviços, garantir que todas as nossas dependências, que passam a ser muito, muito maiores, e a outros níveis, do sistema operativo e tudo, têm que estar a ser geridas de alguma forma. Passando aqui a palavra ao Vítor, porque ele próprio, nós estávamos em off exatamente a discutir o tema da segurança. Vítor, partilha com os nossos ouvintes então a tua opinião sobre estes microserviços e a exposição e o AI, a exposição à parte da segurança. Mas eu ainda queria dizer umas coisas. Força. Quando tirei o meu curso, a cadeira, na altura, portanto, os cursos não eram 3 anos, eram de 5, e eu tive Engenharia de Software 1 e Engenharia de Software 2 como cadeiras base do curso. E nas duas cadeiras, na altura não aprendíamos o ML, aprendíamos o Bosch, não é? O do Grady Bosch, depois também veio da origem o ML, mas havia sempre uma máxima, e a máxima, que é, eu acho que posso dizer que é quase a máxima da engenharia de software, que é precisamente nós termos o que se pode dizer uma strong cohesion e o loose coupling, ou então se quiserem high cohesion e low coupling. O que é que isto quer dizer? O que sempre se procurou nas aplicações monolíticas, e na altura o que nós tínhamos era aplicações monolíticas, foi sempre resolver aquele problema que nós não tínhamos, que já estava resolvido no hardware. No hardware, quando nós queríamos trocar um circuito integrado, tirávamos um circuito integrado, punhamos outro,
bom, supostamente tínhamos de desligar a mesma máquina, portanto não podíamos manter a máquina viva, mas a verdade, mas até alguns casos depois, em algumas circunstâncias até conseguimos trocar blades, sem ter que desligar tudo. Portanto, isto depois também houve várias maneiras de conseguir-se dar a volta. Mas havia um problema que era o problema do castelo de cartas, e que tem a ver com o ciclo de vida das aplicações monolíticas, que tem a ver quando tu queres mudar, há ali uma coisa que tu queres substituir na base cai tudo no chão. Yeah. Ou então se não cai, tu achas, por acaso não cai, mas ainda é pior que não ter caído, porque tu tens efeitos laterais de tal forma que depois tens bugs por todo lado, porque é quase como voltares a ter uma versão beta com a mudança que tu fizeste. E esta questão de sempre desejava ter uma grande coesão entre modos, e eu acho que as aplicações monolíticas têm essa grande coesão, mérito tem que ser feito. Na verdade tinham também por outro lado, tinham sempre também, infelizmente, um grande acoplamento entre os módulos. Muito cristalizadas, no fundo, muito não é? Muito cristalizado. Isso sempre dificultou a evolução obviamente, depois a engenharia de software evoluiu para os objetos, foi um grande avanço na reutilização nos anos 80, com o ADA, com o Smalltalk, depois o Eiffel, não é? Portanto, todo o mundo dos objetos e depois também o mundo dos padrões, não é? Dos padrões de software. Portanto, houve de facto um avanço grande. Contudo, nada se compara com os microserviços. E porquê? Porque, na verdade, ao que se conseguir desacoplar estas aplicações monolíticas nestas fatias muito pequeninas ao nível de serviço, no fundo eu estou a fazer aquilo que é ter as pecinhas. E, portanto, supostamente consigo ter aqui o tal, se quisermos, o tal desacoplamento, porque uma vez tenho muitos serviços, em teoria posso tirar um serviço e meter outros. Sim. Contudo, esta é a lógica. Contudo, há também aqui uma série de desvantagens. Mas eu, antes de ir falar das desvantagens, queria só dizer uma coisa. Onde é que isto liga com a inteligência artificial? Já agora também reportando-me ali aos anos 76, com o Hewitt, que propôs o conceito de ator, e depois nos anos 80, o conceito dos agents, dos software agents. Yep. Durante muitos anos, ainda hoje, portanto, ainda há muita gente que fala de inteligência artificial como o mundo dos agentes. E sobretudo, eu queria me focar em particular no que na altura se chamava os multi-agentes. Podemos pensar nisto, a inteligência artificial distribuída. Na verdade, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma série de pecinhas de software, que eram os agentes, que comunicavam umas com as outras e interagiam por forma a construir algo, tanto de forma colaborativa. Vou dizer que estes temas sempre muito complicados de construir, muitos deles fechados, a correr em consolas. Portanto, eu lembro também ali nos anos 90 do Jade, dos Aglets, se lembram, se estes nomes dizem alguma coisa, em que tínhamos os agentes todos a correr dentro de um ambiente fechado. Sim. E o que é interessante aqui? O que é interessante é, se nós formos pensar nestes serviços como sendo inteligentes, nós, na verdade, estamos aqui a falar de um agente de software. Portanto, estamos a voltar ao paradigma, a revisitar o paradigma dos agentes de software. Contudo, temos aqui várias visões. Temos a visão simples, em que eu tenho simplesmente um serviço, ou dois, ou três, que são inteligentes e que recebem input e devolvem um output que fruta a sua inteligência, e temos outro tipo de serviços em que eles colaboram de forma inteligente com outros. E isto leva-nos para coisas completamente distintas. Ou seja, eu posso ter um container que o que faz é ter um comportamento inteligente. Por exemplo, lá dentro, vamos imaginar que executa um algoritmo de machine learning qualquer, recebe uma pergunta, por exemplo, olha, classifica lá isto. Ele, isoladamente, seja A ou B, pronto, ele diz, é um bocadinho diferente de eu ter um serviço que colabora com outros serviços para fazer algo dinamicamente. E aí já estamos a falar de uma coisa mais forte. Podemos entrar até aqui numa lógica, se quiserem, até de software inteligente, no sentido de arquiteturas inteligentes. Isto é particularmente interessante para uma coisa que nós temos vindo a trabalhar, que é os IRPs, ou os RPs inteligentes. Porquê? Porque isto levado ao extremo, temos aqui quase software auto-adaptativo. Este digamos que é uma primeira ideia esta ideia dos microserviços cruzados com o velhinho, a velha metáfora. Eu não sei se é velhinha, se é atual. No fundo, quando nós queremos separar o que é um software de inteligência artificial de um software que não é de inteligência artificial, vamos sempre parar aquelas 5 características básicas que foram dizidas pelo Udis e pelo Genesis nos anos 80 sobre o que é inteligência, realmente, o que é uma peça de software inteligente? Porque no limite, qualquer peça de software, uma macro do Excel, seria inteligência artificial, mas não é. Não é. E ainda vou dizer aqui mais uma coisa, que é,
Portanto, isto estamos a falar dos serviços inteligentes e como é que eles podem interagir. Mas há aqui uma outra coisa, e que o Zé Toco começou também a falar, e que tu próprio também estavas a abordar, que é a questão da segurança. A verdade é que neste mundo de microserviços, e que basicamente isto é tudo para correr na cloud, porque a vantagem dos microserviços é correr na cloud. Porquê? Porque tal como no mundo dos objetos, há aqui uma ideia de reaproveitar estes serviços. Este serviço presta serviço àquela aplicação, mas também presta à outra aplicação. Nós depois temos aqui o que acontece nas multidões. Há sempre uns infiltrados, não é? Há sempre um microserviço que pode fazer porcaria. E então, é também muito interessante utilizar técnicas de machine learning para detecção de anomalias de comportamento destes serviços, nomeadamente classificando. Agora já não tanto, notem, eu já estou ao nível da arquitetura, mas estou a utilizar técnicas de machine learning para olhar para os containers e perceber olhar para o comportamento expectável daquele container e utilizar portanto, as técnicas de machine learning para perceber que há ali uma anomalia. E estou a dizer técnicas de machine learning, tentar Anomaly detection, por exemplo. É anomaly detection. É conhecido que nós temos muitos algoritmos de anomaly detection. Portanto, LSTMs, por exemplo. Elas temos mais no sentido de uma lógica temporal, não é? Por exemplo. Sim, mas redes neuronais. Ou redes neuronais. SVMs. Cadeias de modelos de Markov. Temos o AdaBoost, não é? Como temos uma quantidade de classificadores que permitem, que são tipicamente sistemas de classificadores focados na detecção de anomalias. E então, eu queria também dizer que há aqui uma segunda, pelo menos na minha ótica, já agora queria aqui falar de uma pessoa, que é o Mário Freire, da Universidade do Interior. Ele tem vindo a desenvolver um trabalho maravilhoso nesta área. Já agora para ficar aqui também no nosso podcast, para saberem que o excelente o Mário Freire tem estado a trabalhar nisto. Mas há aqui também uma utilização da própria inteligência artificial enquanto controladora da arquitetura. Isso é também muito interessante. E já agora nós temos maneiras de recolher dados. Portanto, podemos usar machine learning se monitorizarmos, por exemplo, os system calls que são feitos, por exemplo, temos acima do Unix, não é? Portanto, é muito interessante e estes mundos que parecem quase disjuntos, portanto, temos os microserviços, uma coisa da engenharia, de software, portanto, a evolução do SOA, acho que podemos ver assim, não é? Portanto, e a inteligência artificial parece quando falamos em inteligência artificial estamos a falar ali da análise de dados. O que é que isto tem a ver? Tem tudo a ver. Não, isso são excelentes pontos. Eu imagino que o Zé Tó vai querer de certeza também dizer a opinião dele sobre esta questão da monitorização, mas eu só ia acrescentar um ponto antes de Zé Tó, depois já volto aqui a este ponto e passo já a palavra, Zé Tó, mas é realmente o facto de... em Kubernetes, vamos imaginar, por exemplo, que é um orquestrador, mas podemos estar a falar de outro, mas termos já os padrões todos para gestão dentro da própria framework, no fundo, os pods que gerem o networking, as network virtualized functions todas que estão de comunicação entre os pods, são tudo pods, é tudo containerizado, é tudo uma API, faz com que esse tipo de visão toda automática, que pode não ser tão determinística, de se CPU de pod igual ou maior que 80% lança mais um pod, pode ser muito mais dinâmico, pode ser muito mais inteligente, pode entender outras métricas e padrões multivariáveis, pode criar efetivamente self-healing e coisas que eu sempre sonhei, que eu acho que é o futuro. Não há outra maneira de andarmos a operar sistemas muito complexos sem começarmos a pensar efetivamente em self-healing applications que vão para lá de thresholds simples. Mas, Zé Tó, eu sei que tu já fizeste várias talks no início dos containers e até mesmo sobre monitorização, e tu tens uma opinião também já bastante sedimentada com alguma experiência. O que é que tu achas do AI exatamente nessa componente, por exemplo, em Kubernetes? Sem dúvida. Aquilo que vocês estavam a dizer, e o Vítor começou com os system calls, e estavas a falar das comunicações entre os pods e dos comportamentos, ou seja, todos os data points que nós estamos a recolher
recolher sobre uma aplicação que está em produção e isso começa nos servidores que estão a fazer de ingresso, portanto que apanham todo o tráfego HTTP, que tipo de dados é que nós estamos a recolher sobre quem está a navegar, como é que está a receber as páginas, qual é o tempo de resposta de cada chamada, como é que estes diferentes componentes estão a comportar em termos de latência, aqueles que estão no back-end e estão a suportar outro tipo de aplicações. Tudo isso são data points que obviamente vão encher grandes quantidades de informação. Obviamente não é prático estar a olhar com humanos para esse tipo de feeds, não é? Isso é demasiada informação para ser monitorizada dessa forma. E, portanto, o processo passa muito aqui por identificar aquilo que são os comportamentos normais, e os algoritmos são muito bons a fazer isso hoje em dia, detectar as anomalias, usar esses dados, por exemplo, para fazer forecast, tentar perceber o ritmo de crescimento e quais são as variáveis que podem induzir determinado tipo de picos, por exemplo, o crescimento das subscrições, as datas em que as pessoas fazem renovações, as questões sazonais, os feriados, portanto, para determinadas áreas, como por exemplo coisas mais relacionadas com business to consumer, que estão muito ligadas a promoções e Black Fridays e coisas do género, há uma série de variáveis que são que podem ajudar estes modelos a criar estimativas muito interessantes. E, portanto, toda essa monitorização e esses modelos de reação são extremamente importantes para reduzir a quantidade de falsos positivos, de alertas não importantes que vão cair em cima das equipas de operação. E, portanto, hoje em dia as ferramentas de monitorização estão a usar muito este tipo de algoritmos para ajudar a reduzir esse ruído e ajudar a descobrir aquilo que realmente é uma situação anormal e ajudar a reagir a isso. Portanto, sem dúvida... Que nos monolíticos não era tanto um problema, porque de vez acabava por estar um bocado centralizado numa base de dados, numa dependência, num único ingresso que era o front-end, e agora tens 50 front-ends, se calhar 20 back-ends, e cada um deles tem a sua base de dados porque são verticalizados, não é? O microserviço espalha-te este problema, torna-se não humanamente manageable, no fundo, não é? Exato. Acho que é isto que estás a dizer. Esta geração de desenvolvimento... podemos estar ainda, se calhar, muito no início e as coisas são um bocado complexas, principalmente para quem está a desenvolver, está muitas vezes muito afastado deste tipo de problemas. E isso coloca uma série de desafios, né? Em termos de formação, de skills. Portanto, estar com estas discussões com uma pessoa cuja sua especialidade é TensorFlow e coisas do género, isto é tudo... É um problema de outras pessoas. Portanto, as pessoas não estão preocupadas com o tempo de resposta na aplicação final onde as pessoas estão a usar aquele modelo. A pessoa está preocupada, mas é o tempo que tem que esperar para fazer os treinos e para experimentar mais parâmetros portanto, o skill set aqui é mais alargado. Isso traz desafios e o risco de, numa equipa, determinadas partes da aplicação não serem entendidas pela outra equipa, ou por outras pessoas da equipa, e que obviamente numa situação de um comportamento qualquer excepcional, não é? A aplicação está mais lenta, é extremamente difícil depois fazer uma análise de qual é realmente o que é que provocou aquilo, porque atravessa demasiadas equipas, demasiadas skills diferentes, e é difícil ter um conhecimento total da aplicação. Okay? Portanto, em termos de troubleshooting, eu considero mais um desafio maior para as organizações, para as equipas de desenvolvimento, perceberem tudo o que é que está a acontecer para afetar o comportamento de uma aplicação. Isso, comparado com as monolíticas, acho que é bastante diferente. Basta pensarmos que, para além daquilo que nós estamos a fazer deployment, por baixo de toda a nossa infraestrutura, existe um Fabric, por exemplo, no caso do Azure, que é uma coisa gigantesca, não é? É uma aplicação à escala mundial que gera dezenas de data centers no mundo e que está constantemente a fazer replicações de coisas entre esses data centers. Portanto, só isso já é um nível de abstração tão grande que nós podemos estar com uma dificuldade qualquer de tempo de resposta, etc. Mas se calhar é melhor ir ver a página do status
do Azure para saber se não há nenhum problema no data center onde nós estamos a trabalhar neste momento, para ver se não houve um problema qualquer esta noite, se não há uma coisa qualquer que está a ser resolvida, e isso pode estar a afetar toda a performance, por exemplo, dos discos, porque está a haver uma transferência massiva de dados de um sistema para outro. Portanto, são demasiados problemas que estão muito para além daquilo que é a competência típica de uma equipa de desenvolvimento. Portanto, e só por aí já é um grande desafio, e eu espero, não é, que este tipo de ferramentas e a utilização cada vez maior da AI em cima de todos estes instrumentos, não é, nos permita continuar a evoluir, mesmo aumentando este nível de complexidade. Portanto, temos que conseguir encapsular alguma desta complexidade e trabalhar isto a níveis de abstração melhores para tornar isto mais fácil. Obviamente, quando chegarmos lá, depois toda a gente vai dizer e tal, agora os programadores não fazem ideia do que é que estão a fazer, escrevem 2 linhas de código e nem imaginam que aquilo do outro lado está a provocar não sei quantas coisas, não percebem nada do que é que está a acontecer por baixo e, portanto, não percebem porque é que as aplicações ficam lentas ou não percebem todo o impacto. Mas isto é a velha história, não é? Se não fosse assim, estávamos todos a programar em Assembly, não é? Já agora que eu gosto muito, não tínhamos chegado onde está mais pica, mas... Está de pica de programar em Assembly. Eu adoro. Eu hoje em dia, eu costumo dizer... Isso é mais ou menos a mesma coisa que cortar uma árvore para fazer uma porta e começar com uma lixa a tentar encontrar a forma da porta. Eu não construo RPs em Assembly, para que conste, não é? Ok, pronto, já estou não mais é bem a mesma coisa. Não é bem isso. Mas o que eu quero dizer é que é espetacular, porque é a mesma coisa, é a diferença de conduzir de um BMW ou estás a conduzir um kart, a pica é outra, não é? Mas pronto, mas eu não vou defender aqui, fazer aqui a apologia do Assembly. É só dizer que uma das coisas que pode usar para treinar os algoritmos de machine learning sobre o comportamento dos containers são as imagens dos containers. Portanto, nós podemos, ao contrário, eu costumo sempre dizer à malta que está a pensar em projetos de data science que antes de começarem a pensar em data science é melhor pensar em arranjar os dados. Porque se não tiver dados, normalmente o machine learning fica um bocado coxo. Portanto, se queremos aplicar algoritmos, convém ter aqui um plano para ter os dados. E já agora dados, com aquilo que nós já aqui falámos várias vezes, que não sejam bias, que estejam tratados, enfim, já agora dados com qualidade. Com qualidade. Mas, como é que nós podemos ter aqui um problema? Então, como é que eu consigo utilizar ferramentas de machine learning para prevenir, para detectar comportamentos maliciosos destes containers? E eu estava a dizer que uma das coisas que podemos fazer com alguma facilidade é ter containers que são gerados através de imagens, em que há umas imagens para uns que são bem comportados, outros são mal comportados, e isto é o suficiente para treinar um sistema de classificação, com muitas entradas. E, portanto, de alguma forma, até é possível ter como é que é dizer? No fundo, não é? Fazer um pre-check nós conseguimos montar isto facilmente. Pronto, claro que também nós próprios temos que treinar o dataset com bons e maus exemplos, não é? Precisamente para termos a parte destes pelo menos ter esta segmentação. Mas é um princípio interessante, porque realmente a definição do próprio container, o Dockerfile já tem mesmo muita coisa, e depois fomos mesmo ao container, ainda temos mais, e aquilo é tudo acessível, no fundo, não é? Quer dizer, é um pacote. E portanto tu consegues fazer, ou seja, temos aqui alguma facilidade, não é, de criar estes modelos de machine learning, o que é bastante interessante, porque, como é que é dizer... permite uma aproximação pragmática de construção deste tipo de utilização deste tipo de tecnologia de inteligência artificial, no fundo, para fazer monitorização da própria arquitetura. Interessante. Eu ia pegar aqui também no ponto que vocês estavam aqui, e até foi o Vítor que puxou o tema, que introduziu o tema da questão dos software agents, só para, e já vou ao tema de DevOps, que acho que podemos falar também sobre esse que o Zé introduziu. Mas antes disso, então, software agents, há uma coisa que eu acho engraçadíssimo,
porque eu cheguei a montar sistemas de agentes e havia uma limitação, na minha opinião, muito grande, na altura até foi numa framework em cima de Java, é que se eu quisesse programar naquela framework, eu tinha que usar a framework. E a framework tinha um conjunto de coisas necessárias. Eu tinha a definição do próprio agente, pronto, tinha que estender um conjunto de classes as Aglets, lembras-te do que é que usaste? Já não me recordo. Será sido Aglets? Era Java. Era Java. Já foi a Jade. É capaz de ser sido a Jade, sim. Agora eu acho que foi Jade. Por acaso, tenho que perguntar, porque quem me ensinou esta parte da inteligência artificial já foi nosso convidado, foi o Luís Paulo Reis. Um abraço para o Luís Paulo. Um abraço para o Luís Paulo. Porque aquilo era o tempo das shells. Nós chamámos isso conchas, shells. Ambientes completamente fechados. Sim, aquilo era um ambiente fechado, mas só que tinha que estar. O que tu conseguias era replicar aquilo em proxies diferentes. E depois podias fazer o dispatch de um agente de software de uma proxy para outra. Mas a cada proxy tinhas que lá ter a jeito, estás a ver? Pronto, mas era isso mesmo. Era exatamente isso. Eu podia mudar de uma proxy para outra, mas tinha que ter sempre a framework lá instalada e só podia programar em cima daquilo. E aquilo já me trazia um conjunto de coisas. A discoverability dos agentes, porque os agentes precisam de se encontrar uns aos outros, tal como nós, não é? Eles até lhe chamávamos as páginas amarelas, no fundo, não é? Quer dizer, Yellow Pages é que vais lá encontrar o agente que me resolve este problema e quais são os que estão disponíveis e vou falar com eles. Qual é o porto, no fundo, qual é o IP e o porto onde eu posso mandar abrir um socket para lá e começar a falar. Era uma coisa assim um bocado baixo nível, mas a realidade é, já tinha todas estas peças. Quando olho para um orquestrador, eu vejo isto tudo já lá montado. Tenho Service Discoverability, eu consigo ter essa parte, consigo ter um pod para me fazer ajudar-me a encontrar outros serviços, os pods encontrarem-se a outros. Estes problemas já estão a existir hoje na forma como nós montamos os microserviços. Por isso, se nós quiséssemos hoje montar uma framework de agentes que fosse completamente agnóstico e que eu pudesse pôr o meu código, o meu agente é completamente diferente do que o Vítor está a desenvolver e do que o Zetó está a desenvolver, frameworks completamente separadas, mas todas elas a falar resto uns com os outros, as peças já estão todas montadas. Isso para mim é uma beleza enorme que eu acho que estamos mesmo na iminência de começar a ver coisas destas bem feitas e estruturadas e que depois comecem-se a massificar. Mas eu só queria acrescentar esse ponto porque acho mesmo que já estão lá as peças todas, agora é só montá-las de outra forma e temos estas frameworks a funcionar. Mas falando do DevOps e agora introduzindo esse tópico, mas força Zé, força. Não, é assim, aquilo que tu estavas a descrever existe neste momento até de uma forma bastante elegante numa iniciativa que já deves ter ouvido falar, que é o Dapper. O Dapper, sim. E aquilo que os arquitetos neste momento estão a tentar fazer com estas aplicações altamente dependentes depois do ambiente onde estão a correr, não é? É tentar desacoplar um bocadinho as dependências, focarmos em termos de desenvolvimento naquilo que é realmente a necessidade da aplicação, qual é o padrão, precisa de uma queue, precisa de um state machine, precisa de um lookup, precisa de descobrir outro serviço e conseguir esconder isso completamente da parte da implementação para que o programador esteja mais focado nos serviços que precisa e depois é esta componente do Dapper, este host, que eles chamam de um sidecar, que é acoplado ali às aplicações, aos microserviços, neste caso, e dá-lhe uma série de serviços de valor acrescentado. A programação por agentes está por aí, ok? Portanto, também é um dos padrões típicos de utilização desta framework. Eu depois deixo o link nas notas também deste podcast. O objetivo deste tipo de frameworks é ajudar-nos a desacoplar estes modelos. Uma das coisas que eu procuro cada vez mais neste tipo de soluções é exatamente que quem está a desenvolver a lógica e aquilo que é a sua intenção esteja um bocado abstraída da infraestrutura, do plumbing. E este tipo de desenvolvimento traz-nos isso. Portanto, há bocado estávamos a falar da questão de, ok, vou pôr aqui um modelo, acabei de treinar um novo modelo, vou disponibilizá-lo para os meus clientes. É um endpoint. Não é tão simples assim, não é? Porque nós, para colocarmos um endpoint na net, não é? Público, nós temos que ter, primeiro, um canal seguro, SSL, porque hoje em dia as aplicações web também não podem ter uns endereços em HTTPS e outros endereços não SSL, portanto, começa logo a dar erros no browser, etc. Portanto, nós temos que ter aquilo exposto por SSL, provavelmente não é qualquer pessoa ou não é qualquer
aplicação que pode começar a usar esses endpoints, quer dizer que vamos ter que ter ali uma camada qualquer de autenticações e autorizações, e portanto vamos começar a introduzir aqui uma série de camadas. Depois provavelmente temos que monitorizar aquilo, temos que saber se aquilo está a responder corretamente, portanto vamos precisar aqui de telemetria, provavelmente vamos precisar também de ter aqui alguma forma de detectar que está lento e portanto temos que lançar auto-scaling de pods adicionais para fazer aquele serviço. Portanto, nós estamos aqui a introduzir uma série de serviços que hoje em dia, nestas plataformas como a Kubernetes, são de responsabilidade de outros componentes, outros operadores dentro da plataforma, são service meshes, que tratam muitos destes problemas, mas a vantagem é exatamente começarmos a desacoplar isto. Não quer dizer que toda a gente use este tipo de aproximação. E aqui, mais uma vez, coloca-se o problema das skills. Às vezes é mais fácil fazer aquilo como as pessoas estão mais habituadas e to the point, fazem o seu deploymentzinho. O Visual Studio fez aquilo tudo, fez a imagem Docker e tudo, e até é só fazer deployment. É o mais simples, it just works. Mas à medida que novos problemas estão a surgir, vai ser necessário começar a introduzir aqui outras camadas de abstração. Mas isto é bom. Pode parecer uma coisa extraordinariamente complexa para os programadores, porque há uma série de camadas que eles não estão a ver. Toda a parte de routing, de certificados, de networking, de load balancing, etc. eles não estão a ver, mas ainda bem, quer dizer que também estão a fazer menos código e estão a reduzir a superfície de ataque possível também a esses componentes. Portanto, a grande vantagem hoje em dia é que numa arquitetura que esteja minimamente organizada, o fazer deployment do novo motor de inferência pode ser tão simples como lançar novos containers, mas convém é que o resto da infraestrutura já esteja pensada para receber este novo inquilino que precisa de uma série de serviços para trabalhar, precisa de GPUs ou não, precisa de networking, precisa de capacidade de disco, whatever. E esse tipo de serviços podem estar a ser disponibilizados por estes service meshes que tratam disso tudo. Uma boa equipa provavelmente vai preparar isto e vai criar a sua infraestrutura para que os engenheiros, os data scientists, etc., não precisem de estar a fazer este processo todo de deployment e de uma forma muito simples possam publicar aquilo. Microsoft também tem aqui umas técnicas muito fáceis de publicar web services, se for no ambiente da Microsoft, e o laboratório, o lab, não é? O AI Lab, permite fazer estes deployments. Aliás, como todos os fabricantes que têm neste momento têm ferramentas assim na cloud, de colaboração à volta de modelos de AI, de treino, etc. Depois tem sempre uma forma muito simples de fazer o publish desses modelos para cima dessa plataforma e, portanto, disponibilizá-la logo com uma camada de segurança, etc. Essa é a parte mais fácil. Pode custar um bocadinho mais depois em termos de volume, etc. Mas há que ser pragmático. Estas coisas nós temos que ser pragmáticos e às vezes é mais importante testar aquilo e validar a utilidade e o valor daquele endpoint antes de começar a fazer uma grande reengenharia de como é que aquilo deve ser feito para escalar para os próximos 30 anos. Pá, nenhuma aplicação vai ficar no ar 30 anos. Pá. Pode ficar 30 dias. Eu ia aqui comentar. Depois tem que ter um upgrade, de certeza absoluta, porque entretanto o Docker já precisa de um ou a biblioteca XPTO que está lá dentro já saiu um nugget novo. Eu estava aqui a ouvir o que o Zé estava a dizer. Epá, eu concordo, obviamente, com tudo o que estás a dizer. Pá, e ia só aqui dizer aqui mais um. Queria aqui dizer um chavão. Pá, pá, acabou-me de ocorrer. Pá, não é assim um grande chavão, pá, mas deve ser feito de eleições. Mas epá, eu acho que o melhor amigo do DevOps são os microserviços. Pá. E porquê? Sim. Porque, epá, na verdade, a promessa dos microserviços. Lembra-se no início da nossa conversa, estava a falar nos castelos de carta. Bom, exatamente isso. Pá. Isso é uma das coisas mais importantes. É que quando eu mudo algo, e usando a mesma imagem que o Zé Tó estava a dizer, o carro vai em movimento, eu quero mudar, pronto, tirando os travões, para que não dá muito jeito, mas pronto, mudar ali qualquer coisa em movimento. Bom, o que eu quero é que se houver um problema, que o problema seja contido. Sim. E que não faça cair que não faça o carro espalhar-se. Bom, isso é exatamente aquilo que promete um microserviço. Uma outra coisa é que estes microserviços em particular, estamos, pelo menos na minha cabeça, quando
quando estamos a falar em microserviços, estamos sempre a falar em cloud. Eu, se tiver um microserviço, eu tenho escalabilidade. Ou seja, se eu quiser aumentar aquele serviço dentro da minha aplicação para o dobro da oferta, eu consigo, porque limite-me a utilizar a propriedade de elasticidade inerente à própria cloud. Yeah. E portanto, isto são, já para não falar na questão do deployment, portanto, que é contido dentro do próprio container, não é? Portanto, e portanto, tudo isto são características excelentes para que eu possa integrar isto em DevOps. Porquê? Porque, na verdade, eu estou em contínuo a melhorar a minha aplicação e a fazer deploy. Portanto, num ciclo infinito, mas com as vantagens de não ter que andar com aquela história que a gente tinha, acho que todos nós nos lembramos, cada vez que fazíamos um deployment de uma coisa, fazíamos, depois era o patch não sei o quê, depois era o patch não sei o que mais, não é? Andámos séculos nisto, não é? Com as dificuldades todas de mudar fosse o que fosse. Todos, acho que quem se lembra disso, eu acho que isto, se nós agora vamos contar isto à malta mais nova, ninguém acha que toda a gente estamos que envelhecemos de vez, não é? Portanto, porque já ninguém se lembra dessas coisas. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? Esta capacidade que nós temos dos microserviços integra completamente com o que é o DevOps hoje em dia. Sim. E, portanto, eu diria que quase são os dois grandes amigos, portanto, é assim pelo menos que eu os vejo, não é? Os microserviços, a realidade é que historicamente os microserviços nascem claramente juntamente com o movimento DevOps e com o movimento de Continuous Integration, o CI/CD, não é? Continuous Integration, Continuous Deployment, e um facilitou o outro. Eu não sei muito bem, isto aqui é um bocado o problema do ovo e da galinha, não sei se foi o DevOps que potenciou o nascimento do microserviço como consequência de precisamos de instalar mais rápido e precisamos de instalar mais pequeno, ou se foi a capacidade... É a ideia do Continuous Integration, não é? Que é o que está por trás do DevOps. Eu confesso. Sim. Eu estou a dizer... Que é uma prática agile, no fundo. Portanto. Sim, mas eu não sei o que é que veio primeiro. Se foi os microserviços como necessidade de resposta à Continuous Integration, cada vez que querer fazer instalações mais pequenas e contidas, e nasceu os microserviços, ou se foi os microserviços que influenciaram e disseram, já agora podemos instalar mais vezes e agora nasce o Continuous Integration, Continuous Deployment, e depois isso vai beber ao Agile e nasce o DevOps. Eu confesso que nem sei, mas sei que a realidade é, nós em AI, nós estávamos sempre a fazer isto. E já agora, nós temos andado muito à volta do tema das inferências, e por acaso nem falamos, e podemos só pôr aqui só o toquezinho, não precisamos de ir lá, mas a realidade é que esta infraestrutura toda para treino também é extremamente vantajoso. Eu poder lançar um container de treino, ou vários, pôr aquilo tudo a correr em paralelo e depois libertar essa infraestrutura toda e no one's the wiser, não é? Quer dizer, não aconteceu nada. Eu agora vou lá buscar o meu modelo. A forma dinâmica e agnóstica de onde é que eu estou a correr o meu treino é espetacular. Quer dizer, que eu começo a fazer qualquer coisa na minha máquina, depois mando para a nuvem onde está a computação toda e sei que o container vai funcionar na mesma. E corre lá o treino onde a minha máquina não consegue nem chegar aos calcanhares, não é? Isso há aqui algumas vantagens também de estarmos a correr containerizados todos os nossos IDEs para desenvolver modelos, para treinar modelos, e os nossos Pythons de treino, e não só o resultado final da nossa inferência, que depois estamos a pôr em produção, que vive dentro da aplicação, como é evidente. Mas acho que é muito interessante. E nós já vamos com um episódio longo, e acho que vou deixar esta para um próximo episódio. Nós vimos falar sobre MLOps. Porque a realidade é que depois, em cima do DevOps e em cima desta capacidade incrível de tudo o que nós estivemos aqui a falar, de monitorizar, feedback loop, voltar a fazer as novas versões rapidamente, se calhar nós precisamos de modelos, o AI, e o Zé Tó estava a dizer isso muito bem sobre as aplicações, eu vou pegar no que ele disse e vou estender aos modelos. Se uma aplicação não dura 30 dias, o modelo se calhar não dura 30 horas, porque a realidade é, numa inferência em real time, eu quero ter sempre um modelo mais perto do presente em muitos dos problemas. Estou a pensar em mercados financeiros, estou a pensar em modelos críticos em cenários de fábrica. Eu quero ter a capacidade de dinamicamente me adaptar ao meu ambiente. Para isso eu tenho que rapidamente chegar lá. E só porque, Vítor, tu disseste uma coisa que era vês cloud em todas estas coisas que quando falamos em containers e microserviços, a realidade eu vejo cloud e vejo edge, que também é outra vantagem. Sim.
Sim, certo, concordo. Cloud, sim, sem dúvida, não é? Enfim, o Edge está o Edge com uma cloud mais baixinha. É isso que eu ia adicionar, é que eu acho que o Edge está cada vez mais parecido com as ofertas que já estão na cloud e a ser gerido diretamente a partir da cloud e, portanto, acaba por ser apenas um runtime, um host que pode estar num rack de um quadro elétrico de uma fábrica, como pode estar dentro de uma câmara de vídeo. Exatamente. Ou no nosso telemóvel. Ou no nosso telemóvel, exatamente. Portanto, estas características de levar os containers e a Software Defined Network até esse tipo de equipamentos permite construir aplicações completamente distribuídas. A única coisa que nós temos que ter aqui algum cuidado e os programadores perceberem o que é que estão a fazer é a questão esta transparência da localização, que já foi um problema e continua a ser um desafio em todas as aplicações que dependem muito da latência. Portanto, isto sempre foi uma história, desde o COM, do Corba, todas as técnicas de componentes tiveram sempre. É que as pessoas isso agora foi um déjà vu, pá, agora e o DECOM, pá. O DECOM, exatamente, era essa a palavra. É que todos estes modelos em que os programadores começam a ignorar completamente onde é que está a correr o microserviço, não sabem se ele é local, se é remoto, podem trazer grandes desafios quando a infraestrutura está a mudar e está a portar partes da execução para sítios diferentes e esta latência pode se tornar extremamente penosa. E aí outros padrões serão mais importantes, mais queuing, mais sistemas de filas, serão se calhar extremamente mais eficientes e mais escaláveis. Mas isso é um tema para outra conversa, também não quero alongar. Temos mesmo que falar sobre isso. Pá. Eu agora fizeste-me lembrar, vem-me à memória quando falaste do Corba, pá, que nunca acho que teve pouquíssimas implementações, mas agora eu acho que isso é um bom assunto para outra conversa. Pá. Agora fica a promessa para os nossos ouvintes que vamos voltar a estes temas, sem dúvida. E era o que eu já estava à espera. É um tópico, sem dúvida, que muito aberto e com imensa coisa para explorarmos. Vamos voltar a este e a outros que já fomos abrindo aqui, mas entretanto vamos passar se calhar para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia que sentimos que foi relevante de alguma forma, que nos passou à nossa frente nos últimos dias e deixamos os nossos comentários e, se quiserem, os links para todas as notícias, artigos ou links, no geral, que nós tivemos aqui a abordar, estão todos então na descrição do episódio, se quiserem ler na íntegra. Zé Tó, passo-te a palavra para abrir a nossa rubrica de hoje. O que traz para nós hoje? Bem, eu já tinha falado sobre isto. O meu link hoje é sobre uma framework, um projeto open source que nos ajuda a fazer aplicações mais simples, microserviços de uma forma mais simples, reduzir a lógica apenas àquilo que é essencial e separar a parte de plumbing. Este projeto chama-se Dapr, dapr.io. E o link que eu partilhei é exatamente o capítulo sobre Actor Pattern, ou seja, desenvolvimento de aplicações usando este padrão de agentes e como é que ele deve ser implementado em cima desta framework. E, portanto, é o meu contributo para o Vítor. Começamos a fazer atores de microserviços. Vítor, força. Então, muito obrigado. E também meio linha com o que nós estivemos aqui a falar e acho que eu por acaso já brinquei com o Dapr e digo para os nossos ouvintes, isto só também a partilha, estou a gostar muito da framework. A framework está muito, muito gira para programar microserviços. É extremamente ágil e traz as componentes base que nós queremos. Vítor, e tu? Que trazes tu então para nós? Eu trago aqui uma coisa que até me fez rir, pá. Porque a notícia tem uma imagem, portanto os nossos ouvintes vão poder seguir este link e vão ver que a imagem é uma série de robozinhos a passear no meio do jardim. Pá. E isto é um projeto da Universidade do Georgia Institute of Technology e da Universidade de Stanford. E o que é que eles conseguiram fazer? Eles
conseguiram desenvolver uma quantidade de robôs que conseguem andar perfeitamente no meio do passeio, na mesma como os humanos, não é? E o que é que isto me fez rir? Porque todos nós nos lembramos da Guerra das Estrelas, não é? Os míticos Star Wars, não é? Em que andam lá, o pessoal é tudo misturado, assim, os humanos com os gajos assim desforos, mas com uma catrafada de robôs, e anda tudo ao molho, não é? E porquê que eu acho a piada esta notícia? Porque se calhar isto que vem aí é qualquer dia. Estamos aí no meio da rua, em vez de termos o pessoal, os putos de motas da Glovo a entregarem pizzas, ou da Uber Eats, não sei o quê, então estamos ali a andar e temos ali uma série de robôs que estão a entregar pizzas, estão a entregar correio, e não passa nada, portanto vamos todos ali sossegados no meio da rua, e pronto, com certeza que estes robôs, peões, acho que podemos chamar assim, não é? Também vão estar a acompanhar e vai ser um novo normal. E portanto, eu não só recomendo que leiam esta notícia, mas sobretudo recomendo que vejam a fotografia. Olha, eu vou já sugerir aqui uma marca nova para a McDonald's registar, chamada Drive Out. Não é o Drive-In, é o Drive Out. Sentas-te no jardim da cidade e dizes o que é que queres e o robô vai-te lá levar a tua refeição. Pronto, o pessoal tem que estar preparado porque, por exemplo, estes robôs que eles desenvolveram são são quadrúpedes, têm 4 patas, não é? Ou pernas, não sei o que é de pensar. E portanto tu estás ali sossegado no meio do jardim e de repente és atacado por um quadrúpede. És atacado? Vem trazer a comida. Não passa nada, é só um hambúrguer. Queres um hambúrguer? Eu adorei esta notícia, estou curioso de ver os desenvolvimentos. Não me espantaria que fosse a McDonald's, né? Portanto, então, sabem que isso os quadrúpedes, né, de robôs de 4 patas já foram muito bem feitos também e já usados até em cenários militares e de catástrofe de incêndios e minas derrubadas e coisas onde é difícil os humanos estarem pela DARPA. Pelo Research Grant público americano, não é? Eles têm andado a fazer isso com Dynamics, não vou falhar o nome. Boston Dynamics está a financiar imenso esse tipo de investigação, por isso acho que não deve estar assim muito longe. Já vi por acaso tenho que deixar o link, depois prometo que vos vou adicionar, não é o link que eu vos ia deixar hoje, mas deixo-vos um link para um vídeo incrível dos robôs da Boston Dynamics a fazer parkour para os nossos ouvintes. Acho que vocês vão gostar de ver. Acho que está incrível o que eles conseguem fazer hoje em dia. Eu por acaso não vos vou trazer robôs que fazem entregas em casa, mas para quem não me conhece, eu sou um space buff, eu gosto mesmo muito do espaço, então as últimas semanas com tudo o que aconteceu da SpaceX enviar a Inspiration 4 para o espaço e tudo, andei a ver isso em direto, aqui acordado até às 3 e 4 da manhã para ver aqueles senhores aí para o espaço, e por causa disso as minhas leituras ultimamente têm ido muito para tudo o que tem a ver com o espaço. E a NASA fez recentemente, eu deixo-vos aqui um link para um vídeo e para a descrição do que é isto que está no vídeo, que é um robô que consegue voar, entre aspas, no espaço. Ele foi testado na International Space Station, na Estação Internacional. Foi um teste muito simples. O vídeo é mesmo, vocês veem o teste, ele saiu da sua... É tipo os Rumbas ou os aspiradores de casa, não é? Ele faz ali um percurso e volta para o sítio para a docking station. É só isto que ele faz. Que anda em 3D. Pois, mas este anda em 3D. É um Rumba espacial. Ele tem imensos sensores, tem câmaras, tem tudo, e depois tem 3 graus de liberdade. Ele funciona com ventoinhas. Por acaso, a tecnologia está muito engraçada, porque ele não precisa ele já flutua por si, por isso ele só precisa de mover ar para ir numa dada direção. Então o que ele funciona é à base disso. Tem os graus de liberdade que ele consegue fazer, roda sobre ele, anda para a frente, anda para trás e está feito. Temos um robô que consegue caminhar para todo o sítio dentro da Estação Internacional, de qualquer estação espacial, em zero gravidade. Foi o primeiro robô a mover-se em zero gravidade. Isto é um projeto que chama-se Astrobee. E pronto, tem aí o link para o que é o Astrobee na página da NASA e o videozinho para vocês poderem ver. Isto é voar. Espetacular. Eu acho que é um futuro muito interessante que nos aguarda. Admirável mundo novo. Admirável mundo novo. Grande Exatamente. escritor.
Exatamente, uma novela muito boa, no mundo novo. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa ultra interessante aos meus parceiros de sofá virtual. Ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até breve. Um abraço, Vítor. Até breve. E muito obrigado ao José António Silva. Obrigado. Opa, obrigado. Eu peço desculpa por alongar tanto estas conversas, mas estamos a precisar aqui de um timekeeper mais rigoroso. É? Então, tenho que vestir o chapéu do polícia do tempo, então. Obrigado. Malta, muito obrigado a ambos por mais um episódio incrível. Adoro gravar estes episódios convosco e, claro, um obrigado a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós fazemos este conteúdo. Adoramos estar aqui para explorar estes tópicos convosco. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos ou até mesmo sugestões, comentários ou feedback, estamos sempre interessados em ouvir-vos. Basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.